Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um bate-papo bastante interessante, que é um engenheiro civil, consultor, que é o Antônio Simeão. Ele vai trabalhar com a gente um bate-papo muito bom, vai tratar dos aspectos técnicos que compreendem a eficiência na drenagem e impermeabilização na construção civil e na futura manutenção. Quer dizer, existe toda uma parte conceitual que, muitas vezes, no momento da execução, não é praticado, e isso vai comprometer essa eficiência. E o Simeão ele vai apresentar com muita propriedade, além de uma parte conceitual, vai apresentar também as fotos com as evidências de que, quando efetivamente esse trabalho não é observado, vai gerar grandes prejuízos financeiros, tá certo? Conheci o Simeão alguns anos atrás, em 2017, num evento no CREA. Ele foi um palestrante que teve uma aceitação muito grande dos presentes. Era um seminário de manutenção predial, e o CREA promoveu, nos deu lá, cedeu o auditório. E algumas considerações a respeito do Simeão é que ele é um especialista realmente em engenharia civil. A gente diz especialista que ele tem uma cultura muito abrangente no tema engenharia civil. Ele é bacharel em matemática, né? Primeiro ele foi ser um grande matemático, talvez por isso ele seja um grande engenheiro civil. Teve licenciatura plena em matemática, se formou em engenharia civil, fez pós-graduação em docência superior, atuou como professor por 12 anos. Hoje ele é sócio-diretor da SMG Engenharia Limitada e na Concentre, Consultoria em Engenharia e Treinamento Limitada. Ele é perito judicial desde 2016. Tá? Então, eu vou passar a palavra ao Simeão, que vai conduzir aí a nossa palestra. Mais uma vez, né, a gente tem que avisar que esse evento é um evento produzido pelo CCE, da PUC-Rio, e o foco dele está exatamente na nossa segunda turma de um curso de gestão avançada em engenharia de manutenção. Essa segunda turma começa agora em janeiro de 2022. Na turma 1 desse evento, desse curso, a gente está tendo um sucesso muito grande com os alunos. O curso está sendo muito bem avaliado e a gente espera repetir na edição agora de 2022 esse mesmo sucesso da turma 1. Tá? Então, eu vou passar a palavra agora ao professor Simeão, que vai conduzir a nossa palestra aí. Simeão, por favor, queria te agradecer a sua presença, né? A presença da Amanda, a presença aí do nosso querido Rodrigo, que nos dão esse apoio, aos professores que estão na sala de aula, né, assistindo a nossa palestra. E aí eu passo a palavra para você, meu amigo. Fique à vontade, por favor, para conduzir a palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá? Vamos começar da seguinte forma. O empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial, ele tem 3 etapas bem definidas. O primeiro, o projeto. A segunda fase, a construção. E depois que a construção está pronta, vai ser responsabilizado pelo engenheiro de manutenção toda a eficiência, toda a funcionalidade desse empreendimento. Eu coloco isso dessa forma porque eu lamento um fato. É um engenheiro de manutenção, algo que eu fiz muito na minha vida, fiz muita manutenção, e eu sempre, através da minha empresa, sempre tive essas 3 etapas: o projeto, a construção e a manutenção. E por ter essas 3 etapas, eu voltava com a experiência que eu obtinha dentro da obra, ou seja, na funcionalidade do empreendimento depois de pronto, eu voltava para o setor de projeto para que fosse modificado todos os problemas que a gente encontrava diariamente nesses empreendimentos. O que eu lamento é que no Brasil isso não ocorre. Ou seja, o engenheiro de manutenção que está lá fazendo a manutenção de uma indústria, de um shopping, ele não consegue levar esses fatos do dia a dia ali, dos problemas que ele encontra, ao projeto, ao projetista, vamos dizer assim, a prancheta, para que pudesse melhorar tudo isso que está ocorrendo na edificação, para que fosse modificado. Ou seja, fica cabendo apenas ao engenheiro de manutenção
toda uma situação que, muitas vezes, vamos dizer assim, corrigir isso se torna um custo muito alto, tá? Qualquer intervenção dessas, as intervenções são muito grandes, como nós vamos apresentar a seguir, e, muitas vezes, ele fica soberbado de uma situação que não compete a ele. Ou seja, ficar fazendo consertos, manutenções diárias que não seriam a própria da atividade dele. Sabendo disso, tá? Nós vamos começar diretamente no que mais afeta esses empreendimentos, que seria a drenagem e a impermeabilização. Eu diria que seria a água. A água, ela é, vamos dizer assim, responsável por 85% de todos os danos que ocorrem numa edificação. Tá? O que me deixa triste é porque, num projeto de impermeabilização bem feito, o custo desse, numa edificação, não passa de 2%. Eu não sei por que não é feito esses projetos com detalhes para que possa evitar grandes danos no futuro. Tá? Evitar, por exemplo, eu digo para você evitar situações que a gente chama de engenharia isostáticas, ou seja, que só tem uma solução. Vou dar um exemplo absurdo. Você fazer uma calha com 30 metros de comprimento e botar apenas um ralo. Claro, se esse ralo entupir, você já viu o estrago que vai acontecer. Essas coisas têm que ser evitadas. Os dimensionamentos, a pluralidade, entendeu, das situações também tem que ser vistas. Esses danos, esses consertos desses danos que ocorrem nessas edificações, eles não custam menos do que 15% a mais de tudo aquilo que foi investido na época da construção. Olha o custo que isso vai gerar para que faça-se um conserto que atenda a edificação, talvez por algum pouco tempo, porque talvez fazer uma coisa mais drástica vai depender talvez até de demolição de grandes áreas, e isso não interessa. Bom, sabendo disso, eu queria que vocês começassem a raciocinar comigo, que isso eu defendo, vamos dizer assim, a definição de drenagem e a definição de impermeabilização. Vamos estabelecer que drenar é dar caminho à água, de preferência usando a gravidade e tentando remover todos os obstáculos que possam acontecer nesse caminho. Isto, para mim, é uma drenagem e que ela vai ser eficiente se você conseguir fazer isso. Impermeabilizar vamos dizer assim, é dizer no primeiro momento a água que naquele ponto, naquela parede, naquele piso, seja num lugar qualquer, ela não deve ir. Essas duas coisas juntas, eu digo a você que elas são irmãs. Elas são, vamos dizer assim, tão responsáveis uma quanto a outra para que uma eficiência, vamos dizer assim, maior de todo um sistema. Essas etapas, que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma etapa de uma impermeabilização. Os projetistas de impermeabilização no mercado defendem que você tem 3 etapas numa impermeabilização. A preparação, tá, do piso, da parede, de tudo que vai acontecer para receber a impermeabilização. A segunda etapa seria a impermeabilização em si, e a terceira, a proteção mecânica ou a proteção térmica dela. Só que a coisa não fica só nessas 3 etapas. Existe uma etapa que antecede essas 3, que, se não houver um cuidado muito grande sobre isso, você vai comprometer tanto a drenagem quanto a impermeabilização. Eu vou dar uns exemplos rápidos. Você veja só os intempéries. Vamos falar de uma cobertura, num apartamento, de uma cobertura num prédio. Ele está sujeito aos intempéries 24 horas por dia, desde a hora que o sol nasce, ao quando ele está a pino e quando ele se vai. Um apartamento tipo, se ele está de frente para o sol, ele só tem ação do sol pela parte da manhã. Depois disso, o sol não vai mais incomodar essa fachada. Se a chuva predominante
vem dos fundos do prédio, nem isto ele vai ter problema. Mas, no entanto, a cobertura vai passar, vai ter essa situação 24 horas por dia. Rio de Janeiro, 43 graus à sombra, de repente vem uma nuvem, cúmulos, nimbos, vem, desaba um temporal, há um resfriamento imediato de tudo aquilo, ou seja, com uma retração violenta. Como esses materiais se comportam com isto? Ou seja, abre-se trincas, abre-se fissuras. Se abriu trinca, abriu fissura, então a água vai penetrar. Se ela penetra, ela vai começar a buscar danos. Então, se as construtoras, enquanto elas não entenderem que o tratamento que elas têm que dar a uma cobertura de um prédio tem que ser totalmente diferenciado aos pavimentos tipo, nós vamos continuar tendo aquele velho chavão em voga, que o dono de uma cobertura só sorri 2 vezes, uma quando ele compra e outra quando ele vende, porque o problema dele é muito grande, além de barulho de casa de elevador, toda essa parte de intempéries, entendeu? Água, sem pressão de água, ou seja, existem milhões de problemas. Ora, e existe um outro fato que, além desse aí, você tem que começar a tomar conta, cuidado, porque vejamos o seguinte, em 1920, ou seja, até em 1600, 1700, 1800, você não tinha lajes planas. Você tinha aqueles telhados com alta inclinação, a água batia e ia embora. Você teve o problema da construção de lajes planas muito grandes. Aí eu te pergunto, onde existe caimento para que a água possa escorrer? Fica difícil em umas áreas dessas. Tá? Outro problema são os materiais que foram sendo desenvolvidos, materiais que, naquela época, vamos voltar pouco tempo aí, em 1970, 60, 1940, nós tínhamos materiais afins. Nós tínhamos o ferro fundido, nós tínhamos o fibrocimento, nós tínhamos o tijolo, o embolso, o concreto, que tinham, por que materiais afins? Que eles tinham um coeficiente de dilatação mais ou menos próximos. Bom, a partir daí começou-se a criar novos materiais. Exemplo, o PVC. Entrou para facilitar? Sim, facilitou muito a vida. Mas a fábrica não conta para você um detalhe que ela não vai querer dar um tiro no pé, que a dilatação do PVC é de 30 centímetros a cada 100 metros. Traduzindo, uma vara de PVC de 6 metros, ela dilata durante o dia 1,5 centímetro e se retrai à noite 1,5. Pergunto eu, como é que você pode romper uma laje com um tubo de PVC, romper uma ventilação num telhado com uma dilatação dessa? Não tem impermeabilização que você faça que vai resistir a essa dilatação sistemática por fadiga, a essa impermeabilização, seja qual for, ela vai cisalhar. Então, veja que esse é um exemplo mínimo, mas existem outros, vamos dizer assim, a armação, você armar o embolso com tela ou com a metálica ou não, para que você possa estruturar essas coisas, para que diminua as fissuras. As emendas que nós vamos ver aí à frente, de peitoris, que essas emendas são rígidas, elas passam a ter vazamentos. Não adianta você impermeabilizar um piso subindo 30 centímetros na parede, se o próprio peitoril contribui com vazamento de água que desce pelo próprio tijolo por detrás da impermeabilização. Então, existe uma gama de procedimentos construtivos que você tem que tomar cuidado para que você possa garantir tudo que venha vamos dizer assim, melhorar a eficiência tanto da drenagem quanto da impermeabilização. Caso contrário, você não vai conseguir fazer isso. Eu vejo, por exemplo, em telhados comuns, em telhados de shopping, em telhados de indústria, uma calha que você tem um ralo, e o ralo ele entope com a folha. E aí eu pergunto, por que não se aumenta a área de captação? Por que você não bota um bidim, aquele pano que deixa passar a água, mas retém tudo, coloca seixos rolados, para que você, durante uma faixa de 1 metro, para que você aumente essa área e que você postergue a manutenção, ou seja, a limpeza periódica desse telhado? Tá? Esses mínimos detalhes é que vão favorecer ao desenvolvimento disso tudo, né? Você veja a mais outros detalhes, tá?
Por que as calhas, essas calhas que existem, calhas profundas, não possuem os seus ladrões? Ladrão de calha se chama buzinote. É raríssimo você ver um ladrão de calha, um buzinote. Se a calha entupiu, ela começa a encher d'água, por que você não bota um cano numa certa altura para ter um extravasor? Tá? A mesma coisa quando você bota um muro de contenção, você tem os barbacãs, mas se há um entupimento, há um problema ali, você vai ter um empuxo da água exercendo sobre a parede de contenção acima. Nós vamos ver mais à frente uma coisa que foi desenvolvida por nós, uma parede drenante. Tá? Eu digo a vocês o seguinte, existem vários fatores aí pela frente, absurdos. Vou dar um exemplo para a gente começar a ver as fotos. Tá? A água ela tem 3 estados, o sólido, o líquido e o vapor, o gasoso. O que acontece? No estado sólido, nós temos essas chuvas de granizo que arrebentam os telhados todos. No estado líquido, às vezes, uma precipitação muito grande que os telhados muitas vezes não dão vazão, tá? Principalmente as suas calhas e seus condutores. Mas o pior estado da água é o gasoso, porque ele, além de ter uma pressão, ele penetra nas fissuras com mais facilidade. Tá? Então, você veja, por que caixa d'água e cisternas, o fundo da tampa nunca é impermeabilizado? Todo mundo só impermeabiliza paredes e fundo. E a tampa? A água fica ali, se transformando em vapor, penetra nas pequenas fissuras, e eu já vi laje desabar de tampa de caixa d'água quando o carro chegou em cima, porque não tinha mais ferragem nenhuma. Então, são esses mínimos detalhes que tem que se tomar conta para que você postergue a manutenção preventiva, que você tenha maior eficiência, como nós vamos ver vários exemplos a partir de agora. Vejamos só. Vamos falar de pisos. Tá? Eu tenho um piso, uma água contida entre o piso e a impermeabilização, que ela é transformada em vapor em função de quê? Do aquecimento através do sol nesse piso. Outro grande problema do piso é a falta de linearidade do piso que recebe a impermeabilização. O pedreiro, na hora de fazer, ele cria uma flecha, ele faz uma bacia, ou então a própria impermeabilização, tipo manta, tá? Que ela tem 4, 5 milímetros de espessura. Quando uma passa por cima da outra para você fazer a emenda, você passa a ter 1 centímetro. Então, você tem um aumento de quê? De meio centímetro. Se você tem uma inclinação mínima sem essa linearidade, mas na manta, mesmo com linearidade, o que vai acontecer? A água vai se depositar ali porque ela não vai conseguir subir por esse degrau da emenda. O que acontece? Essa água retida, ela se transforma em vapor, e tanto que ela vai forçar que ela vai romper o teu rejunte. E aí você vai ver esse sinal que está aqui no chão. Essas juntas todas amareladas, meias escuras, tá? O que é isso? É a água subindo na forma de vapor, criando o quê? Esses fungos. Veja junto ao ralo, como é que um piso de 50 por 50, 50 por 60 pode se jogar água lá? Ou seja, a água se retém toda a volta do ralo. Por que não se usa ralos lineares e não ralos desses? Você não consegue, com esses eventos, com esses pisos desse tamanho, você não consegue ter inclinação para esses ralos. Tá? Observe com detalhe agora a água florando pelo granito e pelo piso, tá? Em forma de vapor. O outro canto. Então, ou seja, se você não faz esse piso que você vai receber a impermeabilização com linearidade perfeita, em uma inclinação mínima de 1%, 1 centímetro a cada metro, para que você jogue isto para o seu dreno, o seu ralo, sua calha, seja lá o que for, tá? Para você pegar essa água que passa pelo piso, que vem a passar pelo rejunte, você vai ter essa situação aí. E qual vai ser a solução? Não tem jeito. Você tem que quebrar para refazer de novo.
veja o custo. Outra coisa é o seguinte, essa falta de inclinação e poucos drenos. Vou lhe apresentar um exemplo aqui prático. Eu estou fotografando, mas existe aqui atrás de mim outro espaço desse mesmo tamanho. Tá? Observe que do lado direito a água entra de chuva. Você observem que não existe um ralo nessa área. Agora eu estou de costa para essa área, olhando para o fundo do prédio. Mais uma vez, não existe nenhum ralo. Inclinação, praticamente nenhuma. Quando eu chego lá, você tem um ralo do lado esquerdo, que você está vendo lá, nesse cantinho aqui, ó, em volta. Observe que a inclinação é tão pequena que a água se acumula nisso tudo e cria esse limo todo, porque não há condição, ela não tem inclinação para escoar. Então, vamos voltar lá no início do que eu falei. O que é drenar? É dar caminho à água, aproveitando a gravidade, sem criar obstáculos. Você veja que nada disso aqui ocorreu. Do outro lado, existe outro ralo aqui, onde tem esse condutor de água pluvial. Observe, além do ralo não ser suficiente, que são 2 ralozinhos de 10 milímetros para essa área toda, ou seja, primeiro a área enche, para depois ir extravasando lentamente, eles ainda colocaram um condutor de água pluvial para jogar dentro desse telhado. Entenderam o grande problema dessa situação aí? Eu não preciso nem mostrar a vocês o dano que isto tudo está ocorrendo no pavimento inferior, que é a garagem desse edifício. Vamos falar dos peitoris, responsável por diversos danos. Olha o tamanho do peitoril. Além das emendas das placas de granito, eu não sei por que colocaram esse cano de aço inox aí. Para mim, isso é enfeite. Ou então para ver se alguém segura aqui para se pular mais fácil lá para baixo. É um guarda-corpo, né? Isso. É um guarda-corpo. Mas o guarda-corpo já é essa altura aqui. Eu não sei para que esse cano aqui. Eles furaram a cada 2 metros, fizeram 3 furos no granito, ou seja, e não fizeram nenhuma vedação. A água entra tanto por aqui quanto pelas juntas do granito. Cria todo esse problema que vocês estão vendo aqui embaixo. Essa parte inferior aqui é também contribuição do piso, tá? Da água que sobe, porque esse piso também não tem inclinação nenhuma. Mas a mureta todinha está com danos em função desse peitoril. Observe o outro peitoril. Está lá, de novo, as emendas do granito e a parte do limo escorrendo. As pessoas têm que entender que essas juntas não podem ser rígidas. O granito não pode ficar encostado um no outro 1 milímetro, porque isso tem uma dilatação. Imagina um muro de comprimento de 30 metros, essa dilatação ao longo disso é muito grande. Por isso que você vê pedras de granitos racharem. Você tem que afastar ela e fazer um rejunte flexível, tratar ela como se fosse junta de dilatação, para evitar esse mau aspecto e, além desses maus aspectos, esta água também está encontrando o caminho por dentro do muro, que não adianta, ela vai passar por detrás da impermeabilização que está lá no piso. Esse prédio já está com esse problema. Tá? Agora vamos falar de rodapé. Nós temos 2 problemas no rodapé, do lençol freático ou a falta do rejunte de inox. Por que eu botei esses 2 exemplos? Esse exemplo aqui, ó, você está vendo toda essa mancha em cima do rodapé, é proveniente do lençol freático. Quando no verão chove-se muito, o lençol freático sobe. No inverno chove pouco, ele desce. Quando ele sobe, ou se essa casa está dentro de um charco, se essa casa foi construída num manguezal, se essa casa, vamos dizer assim, logo após essa parede existe um aclive do terreno, a água desce tanto por fora, tá? do aclive, mas também vem por baixo, subterrâneo. Ela sobe porque a parede, a água consegue percolar contra a gravidade até 80 centímetros de altura. Por que eu estou apresentando esse problema aqui? Porque é um artigo na internet dando solução e que você vai procurar direto, que todo fabricante de impermeabilizante tem uma latinha milagrosa que ele vai dar solução a esse problema aí.
Ou seja, existe um fator econômico aí. As pessoas não estão resolvendo a causa. Elas estão querendo dar solução, o quê? Ao efeito, ao dano que foi causado. Então, você impermeabiliza, como existe um título na internet, vocês podem procurar, impermeabilização de rodapé, feito por uma revista de grande distribuição no mercado, tá? E isso existe lá em título. E aí você veja o seguinte, eu achei curioso, eu fui lá ver o que seria impermeabilização de rodapé. Eu nunca ouvi falar nisso. Bom, nessa revista dizia o seguinte absurdo, prestem atenção. Eles mandavam você quebrar a sua casa até 1,5 metro de altura, você retirar todo o embolso da casa. Ainda bem que eles disseram para não tirar o azulejo da cozinha nem do banheiro, tá? Porque a permeabilidade do azulejo é muito pequena, a água não vai sair por ele, a não ser pela junta. Mas mandaram arrancar todo o embolso durante até 1,5 metro. Imagina uma casa de 3 metros de altura, você tem o quê? Você tem simplesmente metade da sua parede com o seu embolso demolido. Imagine o transtorno. Depois disso, eles fazem o seguinte, para você passar um produto com uma brocha, que ele é um impermeabilizante em cima do tijolo. Aí, posteriormente a isso, eles querem que você prepare uma argamassa com um produto, um aditivo hidrofugante. Você vai lá e prepara aquilo tudo. Eu não sei também como é que você prepara esse hidrofugante para depois pintar se a tinta ela é à base de água. Eu não sei como é que você vai fazer se ela repele água, não sei como é que você vai manter essa. Você vai solidarizar isso, mas isso aí eu não perguntei a eles. Aí eu lhe pergunto, o que adianta fazer isso se a umidade está subindo e está umedecendo o tijolo? Quando ela umedece o tijolo cerâmico, ele faz o quê? Ele absorve a água, ele aumenta de dimensão, e o que ele faz? Ele trinca o embolso, que você acabou de fazer com impermeabilizante e tudo. Se o embolso está trincado, a água vai sair de novo por onde? Pela trinca. Então, o que adiantou você gastar esse dinheiro? Então, abra um olho com aquilo que é dito na internet. As fábricas sempre vão estar com ideia de vender o produto. Se é a solução ideal, isso não vem ao caso. O negócio é vender. E aí eu lhe pergunto a vocês, eles vão resolver a causa? Não. E a causa é muito fácil de se resolver. É você rebaixar o lençol freático. Você criar uma vala em volta da sua casa com 50 centímetros de profundidade, não atingindo a fundação, e você fazer um dreno que eu vou mostrar a vocês mais à frente, e você jogar essa água fora. Ou seja, toda vez que a água tentar subir por causa de muita chuva, simplesmente o dreno vai pegar e vai jogar essa água fora. Vocês vão aguardar alguns meses para que isso tudo se seque, porque o embolso ele precisa de 15 dias. Imagina essas paredes úmidas. E você, posteriormente, você vai pintar e você vai estar livre do problema. Por que não se deram essa solução? Porque o objetivo é vender o produto de impermeabilização. E aí, só abrindo um parênteses, produtos de impermeabilização, eles não são universais. Cada um deles, você vai usar ele numa determinada coisa. Você não determina, você não utiliza ele em qualquer tipo de coisa. Existem produtos, exemplo, por exemplo, você tem resinas acrílicas, perfeito. A tinta é uma resina acrílica. Você botando mais resina acrílica, você transforma aquilo num impermeabilizante. Muito bem. Só que a resina acrílica não pode ficar em contato sistemático com água. Mas o fabricante não diz isso na lata, ele simplesmente diz o seguinte, impermeabilizante próprio para lajes, abóboras, mas eles não falam que você não pode impermeabilizar uma cisterna e nem uma piscina, porque se ele ficar em contato com água, a absorção dele é 17%. Você vai danificar esse impermeabilizante. Então, existe, não vou dizer nem má fé, o direito econômico de se vender. E aí entra, compra e executa quem quer, né? Mas vamos lá. Simeão, só toma cuidado com o tempo, porque já foi 35 minutos. Tá bom, tá bom. Adiante, você vê aqui uma infiltração acima do rodapé. Essa infiltração não é em função de quê? Do lençol freático. E sim o quê? A falta de rejunte no boxe. Porque o seu boxe foi impermeabilizado até 30 centímetros. Como?
Se você, quando toma banho, você respinga a água do seu corpo na parede até 1,80 m de altura. Se existe uma falha no rejunte, a água entra por ali e desce por detrás do azulejo. Quando ele encontra lá embaixo, ele não vai sair pelo azulejo, porque o azulejo, a permeabilidade dele é muito pequena, ele sai pelo outro lado, aqui. Ele cria esse dano aqui. Solução, você tem que viver rejuntando, ou então quebra-se o banheiro e se impermeabiliza ele até 1,80 m de altura. Tá? Procedimento errado na construção de caixas d'água, de caixas de águas pluviais. Eu estou dando esse exemplo aqui só para vocês terem uma ideia. Na figura à esquerda, simplesmente esses anéis são colocados no chão, depois o cara joga concreto dentro dele para fazer o fundo. O certo seria ele fazer uma base de 1 por 1, armada, com 8, 10 centímetros de espessura, para depois ele assentar o anel. Não, ele bota o anel e faz. O concreto se retrai, e aí acontece o quê? A água começa a penetrar por ali. Ele começa a levar os grãos do solo, e o que acontece? Ao deslocamento do primeiro anel. Quando o primeiro anel se desloca, ele se separa do segundo. Agora, a água de chuva passa por deles e vai começando a cavar o solo, até o ponto de acontecer o que aconteceu aí. E na figura do lado direito, você vê o estado que ficou o muro, porque o muro que está errado? Não. Foi a água que causou isso tudo, porque por um procedimento executivo errado. Eu dei esses exemplos porque essa caixa aqui foi feita exatamente dessa forma, com concreto no fundo. Observe que você já vem aqui, ó, as raízes entrando por aqui. As raízes são dessa casa, na Barra da Tijuca? Não, é da casa do vizinho. Essa casa é feita sobre areia de praia. Então, a areia escoa água com muita facilidade. A planta do vizinho precisava de água. Ele encontrou uma posição, o que ele fez? Ela entrou por dentro das tubulações, está aqui, foi retirado isso, ou seja, o sistema parou de funcionar porque a planta precisava de água, por causa simplesmente que o camarada botou, fez um procedimento construtivo errado. Ele, em vez de fazer a laje, ele simplesmente jogou o concreto por fora. Agora eu vou apresentar nessa mesma casa uma parede drenante, um procedimento construtivo desenvolvido por nós que evita a comatação da brita, ou seja, o preenchimento dos vazios da brita, que tem que passar água por ali, pelo próprio pó da brita. Porque imagina você lavar 10 metros cúbicos de brita para poder fazer dreno. Isso não cabe, né? Então, a gente fez o seguinte, bota-se uma forma, tá? Essa parede à direita ela foi feita uma impermeabilização, já está com embolso, porque observe as raízes disso tudo, em cima disso vai ser feito um canteiro. Tá? O bidim envolveu todo, no lado direito da fotografia, o dreno, que é um tubo todo furado. Na base aqui existe uma brita que é colocada com uma inclinação de pelo menos 0,5%, não precisa de 1, porque eu não ponho um condutor. Aí você veja aqui do lado esquerdo, essa parte embaixo ela é feita com 30 por 30 com brita com cimento. Ou seja, eu não tenho pó de pedra mais. E aí ela está ali, o tubo está no meio daquilo, e depois eu levanto a minha parede na altura que eu quero. Estou levantando do lado direito a minha parede com 10 centímetros apenas. Tudo isso revestido de bidim. Para quê? Para que o bidim não permita que o grão entre ali, tá? De terra. Foi aterrado na foto à esquerda, tudo com areia de praia. Tá? Na foto direita foi colocado agora toda a parte de água pluvial superficial, para captar a água que existe no piso. Tá? Observa aqui como a parede subiu, tanto do lado direito e esquerdo, para fazer o fechamento. Aqui é uma monstruosidade de uma obra que foi executada, de uma parede de contenção de 18 metros de altura. Do lado esquerdo, você veja a parede drenante aqui, na parte inferior dela, aqui, dessa foto à esquerda, você tem aquela parte de 30 por 30, tá? Com o dreno. Você veja a altura, onde na foto da direita, a altura que ficou isso, e você vai ver agora o tamanho do empreendimento. Do lado direito e do lado esquerdo disso, existe essa tubulação, desce e vai para 2 caixas de água de um lado e do outro. Existe uma curiosidade nisso aí. O mestre, na época, disse assim para mim, mas, doutor,
O senhor fez isso tudo e o duto até agora não pingou uma gotinha d'água. Eu digo, calma, meu amigo. Nós demos o caminho da água, mas ela ainda não sabe que nós fizemos isso. Quando ela encontrar, ela vai passar a descer para o nosso dreno. E não deu outra. Toda essa parte aí de trás está tudo drenante. A água hoje sai sistematicamente, rola por ali. Ou seja, a parede fica intacta. Você pode, isso aqui foi pintado e não existe dano nenhum. Vou só para vocês terem uma ideia, essa drenagem nós vamos fazer exatamente nos vasos e nas jardineiras. Por que seus vasos de plantas, as plantas apodrecem e por que as jardineiras de prédio dão problemas sérios? A impermeabilização das jardineiras é obrigatória. As raízes detêm 40% da água e a vegetação mais 30%, ou seja, tudo que água que você joga, 70% fica ali. Então, você tem que impermeabilizar as paredes da jardineira, porque senão você vai começar a ter danos nessas paredes externas. O fundo das jardineiras, obrigatoriamente, deve ter um caimento mínimo de 1% para o dreno, para que mantenha a camada de brita seca. Veja a foto. Olha um vaso que a pessoa colocou a terra e botou a brita. Mas, QD, como é que ela vai impedir que a água vá carreando todos os grãos e tampe os buraquinhos da brita? O correto. Você bota lá o bidim, tá? R7. Você veja que tem a manta e manta, mas essa manta deve envolver sistematicamente a brita. Argila, eu digo para você não botar argila, você pode botar a brita mesmo, tá? E a terra, ou seja, a água vai descer, o bidim impede o grão de terra para voltar. Oh, desculpe. Impede e simplesmente o que ocorre? A água vai e drena. O ralo, o vaso de planta, ele vai escoer porque o fundo dele já é cônico, mas a jardineira, esse troço tem que ser feito para você ter. Aí vocês começam a entender por que a sua planta apodrece, porque a raiz vai lá embaixo para procurar água e aí fica aquele tudo úmido e a raiz não pode se manter com água. Você tem que ter uma parte seca para que possa escoar água. Vamos cair para o telhado. Telhado 1. Observa esse telhado aqui, o tamanho imenso desse telhado com uma calha. Do lado direito aqui existe uma chaminé. Você vai ver essa chaminé aqui, ó, na primeira foto à esquerda. Inacreditável, né? A água está tentando descer lá para a calha, que vocês estão vendo, mas a chaminé impede o fluxo dela. Se lembra lá no início que eu disse, tirar todos os obstáculos. Como é que o cara esqueceu de botar uma setinha aqui para a água pular desse gombo para esse do lado aqui para depois correr para a calha? Porque eu não sei como é que a água vai lá. Eles metem manta para tudo que é lugar para não criar dano lá. Mas a água vai buscar o caminho e cria dano, porque ela vai crescer a este nível aqui e vai entrar pelo lado direito da mureta. Eu não preciso nem mostrar as fotos do estado que está isso aqui. Você observa, isso qual é a solução? Ele tinha que fazer a canaleta que ele fez lá, ele tinha que fazer a canaleta aqui do lado. Se essa chaminé tem 40, ele faria uma canaleta de 40, de 60 centímetros para poder contornar pelo lado dela para jogar lá fora. A praticidade de fazer esse tipo de obra que complica. Olha o tamanho dessa calha. Essa calha tem 35 metros de comprimento. Tem um ralo de um lado e um ralo do outro. Inclinação, quase nenhuma. Olha o assoreamento aqui de toda a terra. Falta de manutenção e você já viu que isso vai dar problema. Telhado 2. Telhado original do prédio. Esse daqui. Intervenção das pessoas. Esse prédio tem 80 anos de idade. Prédio excelente. Muito bem feito, muito bem construído. Essas telhas de fibrocimento não existiam na época. Isso são intervenções. Mais uma vez, isso aqui a pessoa fez uma churrasqueira. Botou a chaminé, mas a água bate na churrasqueira. Já basta esse tubo original que a água desce e tem que fazer a curva para um lado e para o outro. E fazia. Simplesmente eu precisava trocar a telha e argamassar isso de maneira correta. Não. Bota a manta aluminizada, como todos os telhados no Rio de Janeiro hoje estão aluminizados. Olha a brincadeira, o tamanho das calhas que você não consegue meter a mão para poder fazer limpeza. A solução deles é colocar manta para que a água não entre por debaixo do telhado. Tubos de elétrica dentro da canaleta. Olha a bagunça que se faz. Agora, só voltando.
Você sabe o que tinha debaixo desse telhado aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui. Um plaqueado, bonito, impermeabilizado, feito quando, na construção da casa, levantaram o telhado quando houve o quê? A impermeabilização falhou. Adivinham o que aconteceu com isso? Em vez de eles recuperarem isso, eles fecharam o telhado. Aqui tem uma caixa d'água aqui do lado, que eles lacraram isso tudo. Vocês observaram que o telhado é totalmente argamassado. Olha o que eles conseguiram fazer debaixo da caixa d'água. Acabaram com toda a ferragem, porque a água penetrava e se transformava em vapor pelo aquecimento da telha e danificou tudinho. Só se foi descoberto isso depois que tirou o telhado. Telhado 3. Olha a inclinação desse telhado aqui. Você sabe por que essa inclinação? Substituíram a telha de cerâmica por telha de fibrocimento. A telha cerâmica ela possui aquelas quebras em 30 centímetros, como se os vertedores, para diminuir a energia da água. Aqui não. A água que desce por esse telhado à esquerda entra por baixo do telhado à direita. E a que desce da direita entra para o telhado lá pela velocidade. A coisa era tão boa que olha a manutenção que se dava na cara. Eu acho que nunca visitaram o telhado. Tá? O telhado simplesmente nasceu árvores dentro dele. Telhado 4. Observa o número de chaminézinhas, de ventilações de esgoto, e eles preferem fazer o rompimento dele exatamente no gomo inferior, para impedir o fluxo da água. Eles não fazem nenhum furo na parte superior, ao ponto de fazerem furos dentro da calha, para impedir a circulação de água. Depois não querem que vaze. Solução deles, eles botam rufo metálico, botam de novo aqui, olha lá, bonitinho a ventilação, manta luminizada em tudo para impedir vazamento. Ou seja, as pessoas não querem solução, elas querem impedir que a água vá. Não, a água vai entrar. Sabe como é que vai entrar? Observa só o telhado original. A telha bate na parede lá, não existe nem como você fazer limpeza disso aqui. O rufo está aqui, está vendo, de concreto? Perfeito, muito perfeito. Por que aqui não tem manta? Porque está funcionando. E por que ele não bota a ventilação subindo por aqui? Já viu que não funciona. Telhado 5. As grandes lajes planas. Olha o absurdo. O tamanho dessa laje. Observe do lado esquerdo a junta de dilatação. Botaram na foto central, botaram um isopor verde de alta densidade para diminuir o aquecimento na manta para que ela não ficasse cozida. Isso tudo vaza. Tá? Eu não preciso nem dizer a você. Tá? Olha a calha. Isso não está chovendo. A água fica parada porque a calha é quase no nível. Tá? Agora vamos lá. Telhado 6. Olha que beleza. Esse telhado funciona. A água, como é que ela vai parar aí? Ela bateu aí e vai embora. Então, ela não vai criar problema nenhum. Visite teatro municipal, visite Paris, se você não quiser visitar, veja as fotos, que você vai ver que todos os telhados são com grandes inclinações. Para a gente terminar, eu vou mostrar a vocês um procedimento construtivo correto para a instalação de condutores de água pluviais. Olha o que nós encontramos num prédio, na Vieira Soto. Isso aqui é uma cobertura, que embaixo houve um dano que acabou com o apartamento de baixo, porque foi chamado o empreiteiro e ele fez o seguinte: ele não observou o tubo de ferro fundido, tá? Todo furado. Ele veio, trocou o horizontal, porque estava mais danificado. Dá uma observada nessa é o famoso barbará. É isto. Famoso barbará. Mas isso aqui, houve essa corrosão, porque lá você tem uma agressividade muito grande por causa da água do mar. Agora você veja aqui, ó, na foto do meio, uma luva azul, na foto do lado direito, uma luvinha azul de PVC. Adivinha como é que ele emendou o ferro fundido com isso? O velho Durepox. Adivinha o que aconteceu? Piora mais. Tudo essas conexões aqui são com anel de borracha. Ele tinha que ter colocado anel de borracha. Não, ele meteu cola. Vazou tudo, danificou o apartamento do cara, que o cara gastou nada mais, nada menos do que R$180 mil para consertar o apartamento do vizinho de baixo. Como é que se faz? Você pega um pedaço de tubo, dá uma lixada, chega aqui na foto do meio, coloca ele e faz o quê? E solda ele com chumbo, tá? Do lado direito, você vê aqui uma luva de transição do ferro fundido para o PVC, com todas as conexões bonitinhas. Você faz lá, aproveita a parte da tubulação,
que está em perfeito estado, com luva de transição, tá? E simplesmente você termina o seu serviço. E aí não há mais vazamento. Ou faz isso, ou se você chamar uma pessoa que não tem conhecimento, você vai ter, de novo, grandes problemas. Bom, eu agradeço a participação de todo mundo. Eu acredito que eu tenha dado uma informação por mais ou menos en passant, tá? De tudo que pode acontecer quando você não cria critérios construtivos muito detalhados, tá? E muito corretos, porque antes de terminar, eu vou dizer para vocês o seguinte: uma pessoa perguntou para mim assim, pô, mas como uma fábrica ela está atendendo a norma 15.575, que é o desempenho das edificações, que diz lá que a vida útil de projeto mínima de como é que eu digo a você, de uma impermeabilização tem que ser de 20 anos, pouquíssimas fábricas se adequaram a isso. Mas existe uma fábrica que se adequou. Ela dá 25 anos com essa impermeabilização aparente. Aí um cliente virou e disse assim para mim, então a fábrica garante isso por 25 anos? Não, meu filho, ela está lhe dando uma vida útil do material de 25 anos. Ela não está lhe dando garantia da sua obra de 25 anos. Garantia é vida útil do material somado com procedimentos construtivos corretos. Você arranja alguém que faça isso de uma maneira muito correta para que você aumente, que mantenha essa vida útil desse produto. Aí sim você vai ter uma garantia melhor. Tá? Eu agradeço, muito obrigado. Tá? Agradeço principalmente ao Carlos Almeida, à PUC, ao Rodrigo, à Amanda e a todos que tiveram um pouco de paciência de me assistir. Tá? E eu estou pronto para responder qualquer pergunta que venha de vocês. Tá? Muito obrigado. Eu estou abrindo aqui no chat para o pessoal poder participar aí do seu bate-papo. Na verdade, a gente tem que agradecer a você por essa brilhante palestra. Acabou de entrar na sala aqui, que eu estou vendo aqui, o nosso querido Nelson Cabral, que é o responsável da gente ter se conhecido, né? Foi o Nelson Cabral que convidou você para participar lá no CREA, do dia lá da gestão da manutenção predial e facilities, né? Isso. E foi um evento maravilhoso, o CREA foi o nosso patrocinador, nos deu auditório, espaço, a mídia, né? E acredito que tenha marcado a história de muita gente aquele dia, porque foi um evento de um único dia, mas que agregou muitas pessoas de excelente qualidade técnica, né? Como você. E foi sensacional. E o Nelson, nessa época, ele estava como diretor operacional na Brahman, e ele sempre foi um cara visionário, e ele teve essa ideia de montar esse evento aí de predial para tentar juntar profissionais, né, dessa área para poder discutir exatamente esses aspectos aí que você está colocando, que, na verdade, todos os engenheiros que trabalham com manutenção, uma hora ou outra vai passar por esse tipo de coisa aí, e às vezes a pessoa não tem essa expertise e tem que tomar uma decisão. Já vimos várias vezes as pessoas optarem pela parte do preço, né? A gente, hoje em dia, está vivenciando aí uma coisa muito forte, que muitas empresas elas estão focadas no preço. Então, estão sendo vitimizadas com o negócio do preço, porque o menor preço não é o melhor serviço, via de regra. Dificilmente, né? Só se você conseguir realmente fazer o melhor preço. O melhor preço, você está juntando técnica e preço. Aí você vai agregar valor àquela empresa. E muito do que você mostrou aí são pessoas que contratam um preço. E aí você tem um telhado que está cheio de brita, já está pegando um sol danado, fica mais quente ainda, porque vai esquentar mais ainda aquela área dali. Quer dizer, o cara botou um pouquinho de azeite no tempero, né? E a panela está pegando fogo, mas o cara ainda não enxergou que está errado. São as calhas que você colocou, são os MacGyver da esquina, né? Eu também tive uma experiência muito boa quando você apresentou aquele tubo da cobertura. Eu fiz uma obra na Visconde de Pirajá e foi uma coisa bastante interessante, porque o síndico do prédio, na ocasião, ele era diretor do hospital universitário.
professor Ananias. Ele falou: Almeida, tem como você me ajudar lá no prédio? E aí a gente foi dar uma olhada lá no prédio dele. Era um prédio na Visconde Pirajá, alto nível, e abaixo da cobertura morava um desembargador. E o barrilete que ficava abaixo da cobertura, por falta de inspeção, como você bem apresentou, né? Aquela laje só fica daquele jeito, porque ninguém entra embaixo do telhado para ver nada. E aí juntou a impermeabilização, o vapor da água que vazava e tudo mais, né? E a falta do roteiro, da rotina de manutenção, da rotina de limpeza de calhas, como você também colocou aí, né? Fica muito difícil. E aí vazou um tubo de 4 polegadas que ficava embaixo do acima da casa do desembargador. E aí, lógico, o representante do judiciário, ninguém melhor que ele para cobrar quase que um apartamento novo do prédio. Sim. Aí foi dito que tinha diversas obras artísticas, né? As pinturas do Di Cavalcanti, do Portinari, nem sei se tinha, né? O piano que veio lá, não sei de onde, não sei o quê. Aí, rapaz, foi tanto ativo físico, né? Patrimonial que foi incorporado, que o cara ficou um bom tempo sem pagar condomínio, ainda teve uma indenização muito boa do condomínio. Então, essas observações que você colocou, elas fazem parte realmente do dia a dia de todo engenheiro de manutenção, de todo complexo predial, e que muitas vezes, ou não querendo generalizar, a grande maioria das vezes não são observadas. E esse aspecto está ligado diretamente a uma norma nova, que é de gestão de ativos. Não só o ativo físico, mas gestão de ativos, né? E o que é interessante é que, desde a concepção daquela obra, você tem que estar aplicando metodologias, porque senão você vai ter casas construídas abaixo do nível do terreno, você vai ter estruturas ligadas diretamente à terra, não tem um espaçamento, não tem um isolamento dessa estrutura, e nós não seguimos aquilo que você colocou muito bem aí, que é seguir o procedimento técnico. Ninguém quer ler manual, ninguém quer realmente saber como se faz. Você, às vezes, é contratado para fazer uma consultoria de impermeabilização, drenagem de um telhado, de uma laje, e aí você vai lá e coloca um valor de hora técnica, a pessoa não quer pagar, porque a gente não dá valor a isso. Então, a pessoa prefere não pagar, fazer uma economia de 10% do valor da obra e depois gastar 200% para consertar a obra que acabou de ser feita, porque alguém colocou, por exemplo, a manta asfáltica de forma incorreta, porque alguém não fez, como você bem aplicou aí, a drenagem, a preparação, né, da laje, né, botou um contrapiso, que você já falou que faz até com brita, como você mostrou nas fotos, para poder aquela água que passar por ali, ela drenar, ela não ficar retida. Então, isso tudo que você colocou são experiências que você adquiriu ao longo da sua vida de trabalho, né? Como você falou, que eu achei muito importante, você tinha a preocupação de executar a obra e voltar lá no projeto para poder consertar determinados detalhes que não tinham sido observados. Ou seja, vamos errar uma vez só, pô, né? Erramos, consertamos, então não vamos mexer mais na consequência. Vamos atuar na causa. A causa é projeto, a causa foi especificação técnica, a causa foi execução. Eu também venho batalhando muito esses aspectos técnicos, né, que você colocou aí, não só na sua área, que você é o especialista, mas como um todo nos prédios, entendeu? Então, como a gente fez um bate-papo prévio, foi ontem, né? E 2 vezes a gente conversou sobre essa palestra, e primeiramente é legal porque a gente está em contato com um profissional de alto nível, né? Segundo, que a gente tomou um cafezinho, deu banho de café no meu computador, mas tudo bem. Mas depois eu ganhei lá 4 pãozinhos quentinhos, maravilhoso, vim aqui na casa comer meu pãozinho. Mas isso aí aproxima a gente. Então, eu acredito que esse evento nosso, esse bate-papo, né? O fundamental é aproximar profissionais. Ele é um evento gratuito, ele é um evento que ele agrega conhecimento a todo mundo, é um compartilhamento que você tem aí, que às vezes, eu estou vendo na sala, tem gente já com cabelo branco aí, como está aí o Edson, mas tem muita gente nova, como o Luciano, que está assistindo. Então, nessa troca, você faz uma coisa muito legal de poder passar a sua experiência, tá? Eu vou ler para você aqui algumas coisas aqui, colocar aqui. O Franklin Nonato está dizendo parabéns pela palestra, Simeão.
ficou muito bom a tua apresentação e o teu tema. Ele pergunta aqui o seguinte: é possível fazer um teste ou avaliação da impermeabilização do prédio, da casa, antes de ocorrer problemas? Tem como a gente avaliar essa construção antes de acontecer o problema? Olha, a norma, existem várias normas no Brasil que elas começaram a aparecer a partir de 1974. Só um parêntese. Até essa data, o Brasil aqui só sabia fazer impermeabilização com betume. Tá? Com o evento do metrô de São Paulo, é que começou a se importar novas tecnologias, porque tinha lá o Rio Tietê, e também começou a se fazer as normas. Existe uma norma brasileira que diz que você tem que fazer um teste de estanqueidade. Depois que você faz a impermeabilização, antes de botar o piso, a impermeabilização pronta, seja com qual tipo de impermeabilização, você vai tamponar os ralos, tá? E você vai encher com uma lâmina mínima de 10 centímetros e manter isto durante 3 dias para verificar se há algum vazamento. Agora, vamos raciocinar uma coisa. Eu não sou contra a norma, não. Eu acho que esse teste tem que ser feito por causa de, talvez, uma emenda mal feita, em termos de manta. Em termos de manta líquida, não, porque você tem que passar diversas demãos lá e dificilmente isso vai ocorrer. Agora, para pensar. Debaixo d'água, nós não temos ação do ozônio, nós temos a ação da ultravioleta, não existe variação térmica debaixo d'água. Como não existe variação térmica no metrô. O metrô não tem junta de dilatação como existe uma ponte, porque ele está enterrado, então... Cara, se tivesse junta, você não andava de um trem, você andava de barco, né? Um submarino dentro da galeria do metrô. Então, aí eu pergunto para você, esse teste de estanqueidade vai verificar realmente alguma coisa? Eu digo a você que 50%. Ou seja, só as emendas grosseiras. Porque depois que você tirar a água, que não tem variação térmica, qualquer falha no maçarico do nosso amigo que fez a manta, abre-se parênteses, eu não uso manta desde 1999. Vai fazer 22 anos que eu não uso manta, porque eu não consigo entender como é que eu posso botar um serviço tão, vamos dizer assim, de tal responsabilidade na mão de um cara que vem com maçarico, tá? Que é para soldar cano, e um botijãozinho pendurado na cintura, um niquinho, para fazer uma emenda. Eu não aceito isso. Existe um equipamento, a manta é uma solução industrial, não é uma solução residencial. A manta industrial tem 5 metros de largura, ninguém levanta ela do chão, você tem que ter um guincho para colocá-la no lugar, você só tem uma emenda a cada 5 metros. E existe um equipamento que trabalha sob 4 rodízios, tá? Que ele calcula, ele pega a umidade relativa do ar, ele pega a temperatura ambiente, para que ele possa exercer um vapor, não é uma chama, tá? Numa intensidade tal que essas rodas eletronicamente começam a se girar para que faça a fundição perfeita. Você acha que o camarada que foi com o niquinho vai fazer isso? Então, vamos lá. Se ele passou rápido demais, ele não fez uma fundição perfeita. Quando você tirar a água, colocar o teu contrapiso e você botar o piso, o que vai acontecer? Agora sim, você vai ter ação dos intempéries. Você vai ter um aquecimento daquele piso, a dilatação durante o dia e a retração durante a noite. O que vai acontecer? Essa falha na solda vai romper e aí vai vazar. Aí eu pergunto, se existe um piso com uma inclinação que vai lá para aquele ralinho, lá a 6 metros de comprimento, aonde está essa falha dele? Lá no início, no meio ou lá junto ao ralo? Ou seja, pode quebrar tudo para verificar, porque essa infiltração, se for pequena, você não consegue detectar nem com equipamento. Existem equipamentos que detectam isso. Se a água tiver uma certa quantidade, se for aquela aguinha que vai passando, que cria o dano lentamente, você não vai conseguir detectar. Então, eu não consigo... Esse teste que você está me perguntando só vai existir na hora da construção, da impermeabilização. Depois disso, não. Hoje, se você comprar um apartamento, como você vai verificar isso? Você não vai verificar. Isso tudo está escondido, não tem como ser verificado. Tá? Deixa eu completar um negócio que você falou aí,
que eu achei interessante. Pessoal, impermeabilização, eu tinha uma professora no primário, dona Nancy, que ela falava que era igual conta de matemática. Se você errou, rasga o papel e faz de novo. Então, quando a impermeabilização dá problema, o mais certo foi o que o Simeão falou, quebra tudo e faz de novo, porque você vai perder um tempo, vai gastar uma mão de obra, remendando, e sempre que você quebrar, você vai fazer um furo embaixo, na manta. Sim, vou dar só uma abertura. Me perdoe te interromper. Você tem vários tipos de impermeabilização. Hoje existem impermeabilizações no mercado que elas têm uma grande resistência mecânica, então ela pode ficar aparente. Olha, que tu já viu que eu fiz serviços, que infelizmente nós temos 1 hora aqui, não deu para mostrar. Eu fiz serviços que a impermeabilização é aparente. Por que ela é aparente? Para que você possa fazer uma inspeção visual. Se houver algum dano, eu estou vendo. Então, o que acontece? Mas houve um dano. O camarada pisou com uma bota, com uma pedra, furou, uma criança foi lá e rasgou. Tudo não se preocupa. O tipo de impermeabilizante, o solvente dele é o xilol, é um dos últimos derivados do petróleo. Você pega ele, bota num copinho e passa com um pincel, ele dissolve as paredes da impermeabilização existente, difunde com aquela que você colocou, ela está, vamos dizer assim, restaurada automaticamente e aquilo está seco 3 horas depois. Existe um custo nessa impermeabilização? Sim, existe. Mas você tem que pôr em prática, em ideia, o seguinte: o quanto tempo você quer que dure a sua obra. É o valor, tem gente né? que... Esse é o detalhe. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vim aqui na Barra, fui chamado para visitar 2 coberturas, elas exatamente iguais. Uma vazou tudo 2 anos depois no apartamento de baixo, e a outra estava intacta. Aí as pessoas não compreenderam o que estava acontecendo. Eu fui lá. Simples. Uma cobertura, o cara tinha dinheiro, botou pedra Santomé, que é cara. A outra, sabe o que o camarada fez? Botou o BBB, bom, bonito e barato. Ele comprou a ardósia e botou no terraço inteiro. A ardósia, meio-dia, você frita ovo nela. Sabe o que a ardósia fez? Cozinhou a impermeabilização embaixo. Acabou com a impermeabilização. Ele esqueceu de botar um isolante térmico entre a pedra e o impermeabilizante. Você está me entendendo quantos problemas existem? Eu não sei se eu respondi a pergunta lá no nosso amigo. Não existe. Respondeu. Foi o Franklin que perguntou, com certeza. O Francisco está perguntando para você aqui o seguinte, Francisco Nascimento. Fiquei intrigado com a afirmação não cobrir com telhas áreas impermeabilizadas. Por favor, aprofundar os motivos. Sim. O que acontece? Se você... Normalmente, uma laje de último pavimento de um prédio é uma laje de forro. Se você pegar essas lajes, você quebrar, ela tem 6 centímetros de espessura. Ela não é uma laje do pavimento tipo, que a norma determina que você pode jogar uma sobrecarga de 150 quilos por metro quadrado. Você não pode fazer isso. Se você, numa laje dessa, você tiver uma lâmina d'água de 15 centímetros, você já ultrapassou essa carga. Você está arriscado, essa laje vinha desabar. Então, como é que você impermeabiliza uma laje, como aquele prédio que eu apresentei, que a laje estava impermeabilizada, e simplesmente colocar um telhado em cima, em vez de recuperar a impermeabilização? Ou seja, a água, e graças a Deus, eles começaram a tamponar de tudo que é maneira, não houve um vazamento violento. O pouco vazamento que tinha transformou a água em vapor e vocês viram o dano que aconteceu lá. Mas se uma pera daquela quebrasse, ou seja, a quantidade de água que entrasse ali de baixo, a laje estava impermeabilizada. Ela não ia passar por nada, não tinha, vamos dizer assim, ela não ia passar por um ponto de luz. Né? Eu lhe pergunto, a laje ia suportar essa carga? Você fez uma laje como se fosse um fundo de uma piscina? Não. Ou seja, não pode existir telhado sobre laje impermeabilizada. Isso é o maior crime que é cometido. E é o que todos os prédios fazem. Esse prédio que eu te mostrei de Ipanema, tá? O prédio ele foi inaugurado em 1960. 4 anos depois, a impermeabilização acabou. Qual foi a solução do condomínio? Começaram a criar telhados. Agora, olha a barbaridade que o condomínio fez. Cortaram as ventilações de esgoto todinho e começaram a fazer telhados. Rasgaram a parede do prédio vizinho e encaixaram a telha lá. Ora, o que tinha debaixo desse telhado? Uma quantidade de gás H2S, gás sulfídrico, de tal forma que simplesmente foi comendo as ferragens dos vigamentos dos pilares do prédio do lado
acabou com as paredes das caixas d'água deles e as vigas todas de bordo. Eu fiquei 2 anos recuperando isso tudo lá em cima, do tamanho do estrago que eles fizeram. Tá? Porque eles fizeram uma impermeabilização. A laje, quando eu tirei todo esse peso, pasme, se vocês quiserem, eu tirei 730 toneladas de cima de uma laje de 20 por 30. Foi Essa tu não mostrou a foto, não, né? Não, porque... Eu achei que você ia mostrar, porque essa aí era fantástica. Não, isso aí era um troço que ia levar tempo para mostrar. Então, foi uma barbaridade que fizeram, que quando eu tirei essa carga toda, as lajes voltaram para a posição e trincou tudo. Eu tive que fazer o tratamento de todas as fissuras e trincas da laje para depois começar a fazer a construção. Ou seja, as intervenções que as pessoas fazem são absurdas. Esse prédio não desabou porque foi feito em 1960. O calculista, na época, ele calcula o troço com sentimento. Eu calculei muito. Então, eu calculava na mão, não é hoje com programa. Então, existe um sentimento. Hoje, o que sai do programa, as pessoas colocam lá. As lajes e a quantidade de ferros não são brincadeira. Se fizer o que eles fizeram naquele prédio, num prédio novo, a laje desaba. Com certeza ela desaba. Respondi a sua pergunta? Fala, você Francisco. tem que ter uma laje própria para você poder botar um telhado e permitir que ela encha de água por debaixo. Pedi para ele abrir o som dele aqui. Te respondeu, Francisco? Sim, se você drenar essa laje toda, você pode fazer isso. Agora eu lhe pergunto, se você drenar, vai precisar do telhado? Entendeu? E aí você vai ter que ser obrigado a entrar debaixo do telhado para começar a fazer manutenção do dreno que você acabou de fazer. Eu fiz esses drenos todos nessa obra lá de Ipanema. E eu tirei o telhado. Está tudo funcionando. Ainda fiz o isolamento térmico. Tá? Você bota uma placa de 15 centímetros de isopor para você elevar o piso, fazer um piso por cima, para você poder criar as calhas. E você não exercer pressão sobre aquilo. Ou seja, solução existe. O negócio é cada solução tem um custo. Tá? Eu digo a você o seguinte, se existe uma laje impermeabilizada, pelo amor de Deus, não coloque telhado em cima. Tá? É por aí. Bom, tudo tem a ver com aquele negócio da pessoa tentar pagar menos, né? E o pagamento sai caro, paga mais. Sim, um telhado de fibro-cimento é um telhado barato. Isso. Tá? Professor Severino está aqui lhe dando parabéns pela excelente palestra, rica em orientação, para prevenir problemas com a apresentação de exemplos práticos e pleno domínio do assunto. Obrigado. Pelo engenheiro Antônio Simeão. Parabéns, Simeão. Tá bom. Obrigado. Guilherme Piso também colocou para a gente aqui excelente palestra, muito conhecimento adquirido. Thomas Botelho está dizendo que gostou muito também. Tá. Francisco perguntou se colocar drenos. Acho que tu respondeu, né? O quê? O Francisco botou. E se você colocar drenos? Você já respondeu, né? Mas aí eu pergunto, se você drenar essa laje que está impermeabilizada, você praticamente não precisa de telhado. Se a laje foi impermeabilizada, porque essa laje ela tinha o objetivo de ter acesso a ela. Ou seja, porque, por exemplo, telhado de telha francesa, em 1940, você não pode andar por cima dele, você tinha que andar por baixo. Por causa do ponto dele, a inclinação é muito grande, na cumieira você anda em pé. Aí eu te pergunto, então, se fazia muito essas lajes sem telhado, porque você precisa ter acesso. Para você ter acesso à caixa d'água, ter acesso a uma casa de bomba, uma casa de elevador, ou seja, ter acesso às coisas. Quer dizer, as pessoas fizeram telhado no lugar que tem que ter acesso para manutenção. E aí, como é que você anda debaixo de um telhado de fibro-cimento? Você não anda. E você andar por cima, você vai quebrar a telha. Então, você criou um problema ali. Eu acho que você tem que restaurar essa impermeabilização. Mais nada. Tá? O nosso querido aqui, Rubem Jacob Filho, grande amigo, sim, ele está agradecendo aqui, obrigado e parabéns pela quantidade e qualidade das informações técnicas. Tá? Obrigado. Eu ia falar para o senhor Nelson Cabral, que foi o descobridor da sua profissionalismo, né? Que trouxe você para nós, se ele gostaria de colocar alguma coisa aí para você
Trabalhei com ele na Petrobras, muito grande homem esse. Este é o fabuloso Nelson Cabral. Isso. Na verdade, nós trabalhamos juntos lá no Comperj. O Simeão trabalhou uns 10 anos lá. Eu trabalhei uns 4, eu acho. Foi. Mas a gente trabalhou junto e a gente inventou tanta solução para aquele troço lá, mas chegava na hora de conseguir que a bênção lá em cima era meio difícil. Então, nós íamos botar lá um tipo de drenagem, a macrodrenagem lá, que era um projeto espetacular do cara aqui da UF, que economizava 30% de serviço de movimentação de terra. Ele tinha um arraste com qualquer tipo de... qualquer altura de água, porque ele tinha uma forma elíptica, assim, né? E era um projeto tão bacana, tão óbvio, tão espetacular, mas a gente não conseguia ir para frente. Aí bota a duela quadrada e a duela quadrada soreia, aí você começa a romper, aí tem vários problemas que ele falou aí, inclusive vai filtrar porque não vai segurar a onda ali da divisória toda. Mas outra coisa que nós bolamos também na época foi fazer uma central de recuperação de tratamento de água, onde pegava todo o esgoto de todos os canteiros e a gente ia fazer um tratamento único e essa água ia virar assim uma água para obra, para não sei o que, não sei o que. Rapaz, isso dava uma recuperação de mais de 80%. Reserva de incêndio, né? Economia de 80% na água que a gente comprava lá tirava do Cacerimbu. Mas aí, para variar, a gente levou lá, mas isso aqui que eu acho nesse negócio é porque o pessoal não ganhava muito dinheiro. Se o empreiteiro ganhasse dinheiro com isso, o que melou para mim, com os custos já estava contratado, é que o cara ia perder aquele negócio da planilha de metro cúbico de terra, era 60% da planilha, quer dizer, a gente ia tirar 30% disso, ele, em vez de ganhar, ele ia perder. Aí ele faz isso, não, vou fazer pelo mesmo preço. Então, ou seja, tem soluções maravilhosas que a gente fala, e vocês dois falaram aí, negócio do custo, do dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, às vezes, a melhor técnica, que está óbvia que a gente... Só 2 exemplos aqui, porque Simeão... Você não sabe o que Simeão fez no Comperj. O Comperj deve a ele aquela parte estrutural toda inicial lá, 100%. Então, vamos dizer assim, as soluções que a gente bolava melhor com tecnologia e tal, às vezes não era aquilo. O pessoal, eu não quero gastar não sei quantos mil a mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estava preocupado com o futuro, né? E outros, a empreiteira também não queria perder dinheiro, porque tinha contratado lá não sei quanto de movimentação de terra, então a solução mais avacalhada, ela dava muito mais dinheiro para ele. Mas aí eu estou dizendo assim, porque aí eu conheci o Simeão, quando nós estivemos nessa fase lá, foi uma fase muito criativa, e nós nos dávamos muito bem, porque nós saímos bolando soluções, né? Quer dizer, na verdade, ele com conhecimento de milenários trouxe aí, porque você é muito mais velho que eu. Mas aí, a gente... Poxa vida, foi uma época muito bacana de conviver com o Simeão lá, gostosa. Eu convivi com muita tecnologia e com uma pessoa de um coração e de uma vontade, assim, e esse idealismo de engenharia que ele tem, que é fantástico. E isso aí eu fico muito feliz de ter levado o Simeão um dia para o nosso meio, dentro daquele seminário de engenharia lá, e hoje ele está com a gente aqui, bicho. Isso aí é um cara imperdível, a gente não pode dispensar uma pessoa dessa no nosso cabedal de conhecimento aí. Então, acho que falou em impermeabilização, rapaz, vou falar, tratamento de esgoto, tratamento de água, não sei o que, não tem para ninguém. E impermeabilização também não tem. Então, eu fico muito feliz e de novo, né, Simeão, sempre te parabenizando aí, porque você consegue expor as coisas muito bem, até pelo seu jeito assim direto de estar falando da obra que você fez. Você não está falando de orelhada. Você está falando um troço que você fez e constatou problemas, constatou dificuldades, constatou tudo. Por isso, eu aqui estou dando assim, meus parabéns para ele e dizendo a quem precisar de alguma coisa, né? Qualquer área dessa que eu falei, tratamento de esgoto, tratamento de água, impermeabilização, qualquer coisa de construção civil, pode contar. Olha, eu contaria 100% com esse cara.
Obrigado, Simeão. Obrigado a você, tá, pelas suas palavras. Perfeito. Isso é o melhor marketing da vida, é o Nelson Cabral. Ele é meio exagerado, né? Não é isso tudo também. Não, mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade, até porque eu também te recomendo muito aqui para quando me pedem as coisas. O Vinícius fez uma consideração aqui, se você ia disponibilizar a apresentação, e eu respondi a ele, estou falando para vocês todos, que a apresentação de hoje está sendo filmada, e a equipe da CCE, lá da PUC-Rio, ela cria no site deles, no YouTube, eles inserem a apresentação completa. Então, acompanha lá o CCE, as publicações do YouTube, que vocês vão poder assistir o Simeão de novo lá no YouTube. Normalmente, a gente não passa certas apresentações que têm fotografias de trabalho, até pela questão de sigilo, da onde o Simeão trabalhou, né? São fotos assim que são de lugares que ele fez o desenvolvimento do trabalho dele. Então, a gente apresenta como uma parte acadêmica, mas, via de regra, a gente não disponibiliza esse tipo de apresentação. Mas vocês vão poder assistir novamente a toda essa apresentação do Simeão no YouTube, tá? Então, pessoal, deixa eu ver que tem mais coisa aqui. Samantha está nos dizendo o seguinte: excelente apresentação, obrigado por compartilhar sua experiência profissional. Realmente, Samantha, o Simeão realmente é fantástico mesmo. E como o Nelson colocou, também estou falando que a gente indica ele, porque é uma pessoa séria, né? A gente, hoje em dia, tem muito profissional no mercado que a gente não pode confiar na seriedade. E ele, quando você chamar para trabalhar, para fazer um projeto, você vai ter certeza de que ele vai te cobrar o preço correto para poder fazer aquele serviço, entendeu? E vai te entregar uma boa técnica. Isso cada dia está mais difícil, infelizmente, né? A gente pega algumas empresas aí que não são sérias, no sentido de entregar o valor do seu produto que você está contratando, de repente, te entrega uma solução que vai te dar problema em pouco tempo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, tá, Samantha? O nosso amigo Rodrigo está dizendo aqui que o bate-papo é um oferecimento do curso de extensão avançada de engenharia de manutenção, que é o Ex-Gaman, que está começando agora em janeiro de 2022. O Nelson Cabral é professor do curso. Temos outros professores. Temos aqui o Vinícius Guilherme, que é aluno da primeira turma, foi aluno numa pós-graduação com a gente, e aí resolveu prestigiar a gente no Ex-Gaman, e me parece que ele está satisfeito com essa revisão das coisas que ele está acompanhando. Francisco também. Então, o Francisco está parabenizando aqui a excelente apresentação. Mereceria mais tempo, Francisco? Com certeza mereceria muitas horas. Ele sempre briga comigo porque eu dou pouca hora para ele fazer a palestra dele, né? Normalmente eu consigo 2 horas, mas hoje, apesar de a gente estar aqui a 1h30 praticamente, a gente no bate-papo que é gratuito só tem 1h30 mesmo para conversar e abrir a conversa com vocês aí, para vocês perguntarem, né? Porque as pessoas da PUC estão participando junto com a gente. E o evento bate-papo é isso mesmo, ele tem esse período curto, mesmo de 1 hora. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu me lembrei agora com isso, é o seguinte: esse curso, que é o Ex-Gaman, que é a Gestão Avançada de Engenharia de Manutenção, nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro, vai estar organizando o 2º Seminário Pan-Americano de Engenharia de Manutenção e o primeiro encontro de alunos do Ex-Gaman da PUC. Ano passado a gente fez um CEPMAN aqui no Rio de Janeiro, foi todo ele virtual, foi em dezembro também, dia 18, e a gente contou com 1.500 e tantas pessoas assistindo, brasileiros, mais 400 e tantas pessoas assistindo, estrangeiros, que são os países participantes do COPIMAN. Esse curso da gente ele é associado ao COPIMAN, que é o Comitê Pan-Americano de Engenharia de Manutenção. Nós temos professores no curso que são estrangeiros, né? O próprio presidente do COPIMAN, que é o Gerardo Trujillo, ele está no México e ele é o presidente do COPIMAN. Santiago Sotuyo, que é uruguaio, está trabalhando agora no Equador, ele que fala da parte de engenharia de confiabilidade. Ele foi também presidente do COPIMAN há vários anos. O Lorival Tavares, que é o professor que criou toda essa sistemática de curso de pós-graduação em engenharia de manutenção e extensão, ele também foi presidente do COPIMAN há muitos anos. O Nelson foi da diretoria do COPIMAN, foi da diretoria da Abraman. Então, o nosso curso ele tem um aporte muito forte
em termos de profissionais e professores técnicos, né? Como o Nelson Cabral falou, a pessoa não vai lá passar teoria para vocês, a pessoa vai lá apresentar as suas experiências profissionais, lógico, com base teórica, que dá aquela parte de suporte técnico daquilo que a gente desenvolve, né? Mas eu acho que é um curso fantástico que vocês deveriam estar participando, tá? Honestamente, vai lá no site lá que o Rodrigo colocou aqui, dá uma pesquisada que é interessante. Então, Francisco, agradece aqui a excelente apresentação. Vinícius Guilherme diz aqui ok, para a gente poder disponibilizar o vídeo para ele. A Samanta diz que é verdade, está bem difícil mesmo. Realmente o cenário da gente está complexo, mas a gente é profissional, a gente enfrenta todo tipo de desafio, e eu acredito que esse desafio é que faz a gente ser diferente. A gente não pode nos permitir ficar à deriva desse movimento. Acho que a gente tem que ser aqueles que vão preconizar uma nova era, e por isso que a gente faz o curso, porque a gente precisa passar essa experiência que a gente tem para vocês, ou pessoas que estão novas na área, recém-formados, e tem toda essa motivação, esse trabalho que a gente faz, né? Porque esse é o legado que a gente tem para deixar para vocês, e nada melhor do que deixar um legado do que é ser um bom profissional, tá? A Raíssa está dizendo aqui que ela botou um amei bem grande. Obrigado, Raíssa. Ela é estudante de civil da PUC Paraná, e essa palestra vai agregar muito valor para mim. Tenho muito interesse nessa área de impermeabilização. Olha, Raíssa, o que eu te recomendo, de repente, conversa com o pessoal da PUC Paraná para chamar lá o nosso querido Simeão para dar uma palestra para vocês, para fazer um trabalho aí com vocês aí, que seria excelente. Vocês têm os seminários de vocês aí, e, de repente, caberia, um convite. Não sei como é que você poderia fazer isso, mas eu gostei muito da sua colocação. O Luciano está agradecendo aqui, muito bom, muito obrigado. Jefferson, muito obrigado pelo conteúdo compartilhado, sensacional essa troca. E, realmente, Jefferson, é nesse sistema que a gente ganha, né? Fazer esse compartilhamento. Isso é uma coisa que a gente sempre preconizou. No bate-papo da semana passada, que a gente falou de SGI, eu, inclusive, falei do Nelson Cabral, porque o Nelson Cabral tem uma máxima dele, que ele sempre diz nos cursos que o que vale a pena é você passar o conceito aos alunos. Se vocês conseguem aprender esse conceito, que foi essa parte prática que o Simeão passou para vocês hoje, vocês conseguem fazer qualquer coisa, porque a base do negócio é o conceito. Eu falei muito disso aí semana passada, falando sobre esse ensinamento que o Nelson passou para a gente, a parte de planejamento estratégico, né? O quanto que isso é importante para um profissional, né? Que a gente foca planejamento estratégico como se fosse uma coisa da empresa, mas você pode usar para você mesmo, e numa obra não tem como você fazer uma obra sem ter esse aporte técnico aí de planejar, que o Nelson faz muito bem feito nos cursos da gente, né? Então, gente, o Vitor está falando aqui, muito obrigado. Vitor Gabriel Felipe, muito bom, muito obrigado. A Rosângela Borges está dizendo aqui como podemos nos inscrever para o seminário. E o seminário, isso vai ser escrito mais na frente aí, né? A gente vai abrir a inscrição, já estou com o formulário do seminário, e acredito que semana que vem já possa estar aberta essa participação no seminário. O seminário também é gratuito. O seminário também faz parte desse aporte do CCE, que está assim, sendo fantástico, né? Eu sempre falo muito bem da Amanda, do Rodrigo, que nos acompanha, do Felipe, que faz a parte do marketing, do Bruno, da Juliana Pereira e da Juliana Dantas, que faz esse aporte todo do CCE para os nossos cursos, e estão nos dando um atendimento singular, tá? Então, semana que vem, eu já recebi hoje o papel da Amanda. Até domingo a gente está passando pela toda a programação, e a gente vai tentar passar para vocês isso aí. Até semana que vem, acredito que lá no CCE já possa estar aberto as inscrições, tá certo? O Vitor Gabriel... Oi? Quer falar? Não? O Vitor Gabriel está colocando aqui. Eu também estudo na PUC Paraná. Excelente ideia. Dá para falar com a coordenação. Semana acadêmica está chegando. Palestra nesse nível seria ótimo, super interessante, o Vitor e
E Raíssa, vocês podem realmente, acredito que isso seria muito interessante também para o Antônio Simeão, tá? A gente gosta de estar palestrando, de fazer esse tipo de evento, tá? Certeza. A Jéssica colocou aqui que foi bom demais a palestra, gostou bastante, obrigado por dividir os seus conhecimentos. A Raíssa falou sim, Vitor. Então, Simeão, eu só tenho ali falar que você está de parabéns, que você conseguiu, a gente está aqui, são 20h30, teu locutor aqui conseguiu levar a palestra e levar o nível com você aí para mais 30 minutos, foi joia. Estamos no horário exato que a gente combinou, já passamos 1 minuto e a sala continua cheia. Então, Simeão, a melhor avaliação que eu sempre digo é essa aqui do chat, que são as pessoas agradecendo aquilo que você fez de uma forma magistral, tá? Só não vai me derrubar mais café no meu computador, que está tudo bem, tá bom? Agora eu vou derrubar a garrafa. Não vai ter café. Olha só, o café foi o teste que o garoto lá perguntou. Da interpretação do senhor. Mas também você tinha que ver o tamanho da mesa. A mesa tinha 60 centímetros de diâmetro, ele tinha que botar o computador dele, o café nele, o café meu, o biscoitinho, tudinho. Ia ficar difícil. A mesa tinha menos de 60, rapaz. Devia ter uns 40. Rapaz. Era uma mini mesa. Erro de especificação, pô. É verdade, é verdade. Bom, mas, gente... olha, Almeida, eu que agradeço. Eu estou à disposição, tá? Meu telefone está aí, pode entrar em contato, que eu tiro qualquer dúvida. Eu não coloquei as coisas nós trabalhamos junto com o Nelson Cabral, porque lá era meso e macro drenagem. Eu me ative aqui com a microdrenagem. Eu acho isso excelente, essa colocação do Nelson, que a coisa é conceito. Por isso que eu comecei a palestra, que o conceito de drenagem e qual é o conceito de impermeabilização. É isso que a gente tem que seguir. Tá? É perfeito. É isso aí. E outra coisa que eu digo para todo mundo é o seguinte: as soluções estão sempre na natureza, de graça. Ele falou em Aduela, você já viu leito de rio quadrado? Eu nunca vi. Quem inventou isso foi o homem. Tá? Não tem. Se você chegar ali na Alameda Boa Ventura, um engenheiro, em 1906, que ele trabalhava ainda com ábaco, ele fez uma galeria exatamente como essa multidimensional, que ele fez no cálculo na mão, com coeficiente de arrasto máximo. Não fica 1 grão de areia na galeria da Alameda São Boaventura. Vai tudo para uma grande caixa de areia lá, que eles vivem dragando antes de jogar ao mar. Está lá o exemplo prático de uma pessoa que fez isso, não tinha computador, não tinha simuladores, não tinha nada, em 1906. A resposta? Natureza. Está lá. É de graça para você. Presta atenção, né? É isso aí. Olha, muito obrigado. Para fechar aqui, peraí, calma aí. Bom, é isso mesmo, o pessoal já respondeu tudo aqui. Eu queria te agradecer muito a sua palestra. Você foi um cara, sempre foi muito generoso com os pedidos que eu te faço. Te exploro bastante. Agora estou chamando esse meu para fazer uma palestrinha, mas vale a pena porque é um convívio maravilhoso, né? E ele tem muita experiência para poder compartilhar com todos. A gente ganha com esse compartilhamento, né? E parabéns, Simeão, foi maravilhosa a sua palestra. Continue sempre assim. Você é um profissional de grande valia para todos nós. Esperamos muito em breve que você esteja nas nossas atividades também, né? Como a gente já combinou, já vamos botar esse negócio para frente. Tá bom? Olha, parabéns, gente. Um abraço para vocês, boa noite para vocês. Já esticamos mais 4 minutos aí do nosso horário complementar e, efetivamente, valeu cada minuto que a gente esteve aqui hoje junto aqui e os outros, que são os momentos preparativos, que é o... A gente podia até fazer, né, na próxima bate-papo, fazer os momentos preliminares, né? Aqueles momentos... Para o pessoal ficar mais... Café no computador, por exemplo. Exatamente. Vídeo cacetada. Vídeo cacetada. Falou, gente. Um abração para vocês. Boa noite. Fiquei feliz por tudo. Valeu, Simeão. Um abraço. Obrigado, Cabral. Um abração. Tchau, tchau. Um abração. Obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado, professor Severino.